Bom, então agora que você já sabe desse problema de se utilizar apenas uma mídia para todas as situações, vamos começar a analisar, então, baseado na nova jornada do consumidor, como que a gente poderia utilizar mídias mais eficientes para cada situação dessa jornada do seu consumidor. Lembrando que o seu consumidor pode ser desde uma empresa, desde uma multinacional que tem um headhunter lá caçando talentos, né? Ele vai começar a vasculhar a internet por esses talentos, até pequenas e microempresas e também trabalhos freelance. Então, vamos relembrar, então a gente tem o Pedro. O Pedro ele é um empresário e ele estava lá caminhando na vida tranquilo até que ele conseguiu imaginar um problema. Ele está tentando resolver um problema de alguém. E ele verificou que ele poderia resolver esse problema, por exemplo, criando uma loja virtual. E ele hoje está vendendo roupa no varejo, né, para o varejo. O que é vender roupa para o varejo? Então ele tinha lá uma loja, ele tinha a opção de montar uma loja lá no calçadão, tá certo? No calçadão, a loja aberta, só que ele verificou que a concorrência lá tá muito difícil, então ele vislumbrou uma possibilidade de vender roupas para o varejo mais baratas que o calçadão. Então ele começou a ficar incomodado. Por quê? Porque ele começou a pensar nesse problema que ele poderia resolver. Por fim, ele foi e saiu para o mercado verificando as opções que ele tinha. Claro que não foi só opções de software que ele verificou, mas também opções de como resolver aquele problema, como por exemplo estoque, armazenagem, atendimento, coisas que envolvem. Só que ele, dentro dessa pesquisa, ele verificou que uma parte crítica seria a plataforma de comércio eletrônico. Então ele começou a pesquisar no mercado. Só que ele se deparou com tantas opções que ele entrou no modo comparador. Ele verificou opções já prontas, vamos dizer assim, que ele entra lá e se serve, tem várias plataformas hoje, só que ele não conseguiu se identificar muito com essas plataformas. Cada uma apresentava uma vantagem, mas também cada uma apresentava uma limitação, então ele decidiu sair para o mercado procurando possíveis programadores que pudessem fazer ao gosto dele. Ou seja, aquele serviço quase que um alfaiate faz. Só que ele começou a esbarrar numa série de situações em que ele ficou com muitas dúvidas. Então, ele pressionado pelo tempo, ele fez e acabou concluindo uma compra irracional, porque ele começou a se deparar com situações de que a qual ele não tinha controle. Só que a compra irracional dele foi baseada, por exemplo, no preço, na amizade, na recomendação ou qualquer outra. Só que, obviamente, o que o Pedro não sabe nesse momento, e ele vai descobrir, que essa compra irracional dele vai custar caro. Como, por exemplo, só pelo fato dele seguir o preço, pode ser que aquele programador que esteja cobrando muito barato, aquela pessoa que está cobrando muito barato, ela precisa comer. E por consequência, ela não vai fazer um produto, um projeto com tanta qualidade a qual talvez ele precise. Então, até um alerta para a gente aqui da área de TI que é: considere fazer primeiro um produto de qualidade, um serviço de qualidade, porque senão, a um preço obviamente justo, né? Porque senão a gente vai ter problemas no futuro. Então, qual que é a grande sacada dessa nova jornada do consumidor? É levar o Pedro a uma zona de engajamento, né? Levar ele a uma área em que ele possa estudar, ele possa se educar, você possa, como provedor desse serviço, ajudar, auxiliar o Pedro a tomar uma decisão e, por consequência, fazer uma compra racional. Ou seja, fazer uma compra baseado realmente em critérios a qual fique muito claro para ele que vão ser benéficos ao negócio dele. Porque senão o que vai acontecer? Daqui a um ano ele vai estar lá reclamando, vai estar lá falando mal de você. Vamos supor assim, no primeiro caso, se ele tiver feito uma compra irracional, ele vai estar lá insatisfeito e, por consequência, ele não vai contar para ninguém que aquilo que ele comprou foi muito bom. Legal? Mas vamos entrar agora um pouco mais em detalhes, que é o foco desse módulo mídia, sobre essa questão da zona de engajamento. O que é isso, zona de engajamento? Basicamente, zona de engajamento são cercados, vamos dizer assim, virtuais, a qual você utiliza de N plataformas. E hoje a gente tem N no mercado, como por exemplo plataformas de mensagem instantânea, LinkedIn, Twitter, Google+, Facebook, blogs, YouTube, entre tantos outros.
Tá certo? E essa é uma abordagem muito mais eficiente, porque ao longo da jornada do seu cliente você constrói uma autoridade na mente dele. E não em uma única parte desse processo, que é normalmente a parte que o currículo faz. E o pior, você vai atrás da oportunidade, e não ao contrário. E, consequentemente, quando você utiliza essa abordagem mais eficiente, o seu valor aumenta exponencialmente na cabeça do Pedro, daquele empresário. Porque na cabeça dele, você manja muito. E óbvio que você manja, só que antes você não conseguia dizer, ou na ferramenta currículo, não era assim, não era um espaço tão apropriado, ou você não tinha margem para isso. Muita gente, por exemplo, a gente até aprende isso na faculdade, lá naquela aulinha de como criar um currículo, comenta que você precisa criar alguma coisa com uma página. E é muito difícil, né? Muito complicado. Então o currículo, dentro dessa etapa, dentro dessa jornada, ele tem que vir bem depois. Na verdade, ele tem que vir quando o Pedro está em vias de fechar um contrato com você, na qual ele pede lá alguma coisa só para desencargo de consciência dele. Então, nas próximas aulas, a gente vai descobrir todos os tipos de mídia possível para se usar e aplicar as que se adequam à sua realidade. E aqui um recado, que foi uma coisa que eu também errei um pouco no passado, é não tente utilizar todas essas mídias, porque você tem hoje recursos de dinheiro e de tempo bastante limitados. E ao tentar focar em todas essas mídias, você não vai conseguir fazer um bom trabalho em todas ao mesmo tempo. É muito difícil fazer a manutenção disso. Então já começa a pensar em qual mídia você pode se dar um pouco melhor. Por exemplo, no meu caso, eu escolhi a mídia YouTube, porque eu tenho mais facilidade em falar, eu tenho mais facilidade com a câmera. Claro que eu não tinha no passado, vim melhorando isso ao longo do tempo, estou melhorando, mas eu escolhi focar muito no YouTube, ok? E nas próximas aulas você vai entender um pouco mais por quê. Legal? Então, não, isso aqui fica um pouco de alerta, não tente utilizar todas essas mídias e foca naquela mídia em que você tenha uma maior performance e facilidade de criar conteúdo. Se você tem mais facilidade em escrever, provavelmente blog seja para você. Se você tem mais facilidade com vídeos, talvez YouTube. Legal? Então a gente vai ficando por aqui nessa aula. Então, muito obrigado por participar. Até a próxima aula e espero que você esteja gostando. Um abraço. Tchau, tchau.